Olá pessoal, 25 de março de 2023, 14 horas. E aqui estou para dar continuidade ao estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Moody, e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 8, capítulo 2.3, Integração Moral. Hoje terminaremos, portanto, o capítulo 2. Enquanto se desconhecem as lutas e não se tem ideia das infinitas possibilidades de crescimento interior, transitando entre os hábitos sistemáticos e improdutivos, as aspirações fazem-se de pequeno alcance, não passando das necessidades fisiológicas dos processos da libido, das parcas ambições imediatas: comer, dormir, gozar e suas consequências fisiológicas. Joana fala: se nós desconhecemos as lutas e não temos ideia das infinitas possibilidades de crescimento interior, nós ficamos transitando entre hábitos sistemáticos e improdutivos. A ideia do sistemático é aquilo que tem um sistema que sempre é seguido daquela maneira. Então, o sistemático tende a ser metódico. Tá? Quando eu entendo aquilo que é sistemático, eu estou falando também daquilo que é compulsivo. Eu não percebo que eu faço, mas eu faço. Nós falamos muito de compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão pelo abuso de substância química, mas isso é uma consequência comportamental de um registro mental. Então eu sou compulsivo mentalmente, senão eu não agiria de forma compulsiva. Eu não uso a droga porque o meu corpo precisa. Eu uso a droga porque a minha mente dá o comando. Eu como o que está na geladeira, calórico, porque a minha mente dá o comando. Então, a compulsividade é uma resposta automática aprendida, um condicionamento ou por um aprendizado que não foi reciclada. Quando era criança, diante de uma situação de medo, eu comia. Agora, quando eu sinto medo, eu sinto fome. Porque a minha mente aprendeu, eu sobrevivi ao medo comendo, então eu me torno obeso. Quando você vai olhar crianças que são obesas, elas estão em ambientes que são de alguma maneira tóxicos, porque a superproteção e o excesso de liberdade para a criança são tóxicos também. Então pode ser uma criança que apanha muito, pode ser uma criança que tem pais distantes que só premiam ela pela comida, só quando ela come é que a família conversa entre si. Então são vários elementos. Leva isso para qualquer aspecto da vida. Então a compulsão é uma resposta que foi aprendida pela minha mente diante de um estímulo que é visto como negativo ou positivo, mas que causa uma excitação em mim, me tira do eixo de normalidade e eu reajo daquela maneira sem entender por quê. Quando eu me dou conta, eu estou 30 quilos acima do peso. Quando eu me dou conta, meu coração está parando de tanta cocaína que eu cheirei. Quando eu me dou conta, meu fígado está doente de tanto álcool que eu bebi. E quando eu me dou conta, eu perdi a minha família de tanto que eu gritava. Aspirações fazem-se de pequeno alcance, não passando de necessidades fisiológicas. Então, o compulsivo, como ele não tem essa reflexão, porque é uma luta, é um estímulo que agora demanda uma resposta, e ele não entra mais na elaboração da resposta, ele assume essa resposta automática, então ele vai buscar só essas satisfações, as satisfações fisiológicas, as satisfações sexuais, as ambições imediatas, né? Comer, dormir, gozar e suas consequências fisiológicas, e alguns se entregam a esse processo que literalmente vão morar nas ruas, vivendo só do aqui e agora. E tem gente que fala, coitados deles, temos que tirá-los daí. Olha, se você nunca fez trabalho com morador em situação de rua, eu sinto lhe informar, mas a maioria não quer sair dali. Conscientemente, não. Pode tirá-los, colocá-los no lugar que eles vão sair e vão voltar para onde eles estavam. Porque eles aprenderam que aquilo é o suficiente. Quando eu estou com fome, eu levanto e peço comida, alguém dá. Porque hoje tem uma cultura maior de dar a esmola. Né? Como o ser humano tem mais culpa, consciente, o ser humano fica buscando mais meios de se livrar da culpa. Então eles começam a ajudar mais. Antes era mais assim, esse aí é um vagabundo que não quer trabalhar. Hoje, pobre coitado, deixa eu ajudá-lo. Então tem gente que ajuda fora de casa um monte e dentro de casa só atrapalha. Mas esse não é o foco aqui. O foco é a percepção.
de que alguns indivíduos aceitam essa realidade e pensam: por que eu vou ficar preocupado se eu vou pagar o aluguel ou não e não sei o que e tal? Embaixo dessa ponte tem um espaço. Eu não estou dizendo isso porque eu acho isso, eu estou dizendo isso porque é assim. Eu conversei com vários, principalmente, eu fiquei 10 anos trabalhando só com dependentes químicos e muitos deles eram moradores em situação de rua. E não importava o quanto nós dessemos para ele de conforto, habilidades, eles falavam: eu vou voltar para a rua. A vida de vocês é muito neurótica, a vida de vocês é muito difícil. Eu só tenho que achar onde eu vou dormir e onde eu vou comer. Vocês têm que se preocupar com um monte de outras coisas. Aquilo foi trazendo uma percepção. Então conversa com isso que Joana fala aqui. Eu posso não ter chegado a esse ponto de morar embaixo da ponte, mas eu cheguei a um ponto onde eu não questiono mais as coisas. Eu simplesmente como, eu simplesmente grito, eu simplesmente fumo. Os valores morais, embora em germe, permanecem desconhecidos ou propositalmente ignorados. Normalmente, aquele que se encontra perdido espera ser encontrado, quando o ideal é sair da sua solidão no rumo certo por onde deve prosseguir. Valores morais estão ali numa posição de latência, eles estão prestes a germinar, são sementes, eles são desconhecidos ou propositalmente ignorados. Então, quando eu falo desses indivíduos que ignoram propositalmente, não se surpreenda. Eles vão dizer, alguns vão dizer, poxa, mas comida de novo, me dá um dinheiro aí. Eles já estão na posição de escolha. Quem está se afogando não escolhe boia. Quando o indivíduo escolhe é porque ele não está se afogando. Ele finge estar. Ele simula estar. Normalmente, aquele que se encontra perdido espera ser encontrado. Então, aqueles que não querem ser encontrados é porque eles não se sentem perdidos. Eles se encontraram ali. Quando o ideal é sair da sua solidão no rumo certo, por onde deve prosseguir. Eles ainda não saíram do estágio, não entraram em percepção que o mundo da solidão. Então, quando eu conversava com alguns desses que ficavam morando nas ruas por vontade própria, eles diziam: era muito trabalho que eu tinha de lidar com a minha família. Lá na base, lá no fundo, tem uma ferida. É o cara que tinha uma casa muito bonita, 2 carros na garagem, e a esposa traiu ele. Ou a esposa morreu de câncer. E aí ele desiste. Ele internaliza, ele racionaliza que ele está fazendo isso porque a vida é muito cansativa. É um indivíduo em luto. Aqueles que estão ali embaixo desistiram, eles escolheram a morte, eles estão vivendo por aparelhos. Eu levanto, eu como, eu levanto, eu durmo, eu levanto, eu vou ao banheiro, se precisar, eu tomo banho. Isso é viver por aparelhos. Mas se você for conversar com eles, eles dizem: eu não quero sair daqui. É como se aqui na UTI as enfermeiras cuidam de mim, fora daqui eu vou ter que me cuidar. E eu não tenho essa força mais, porque eu estou ferido. Então, sim, todos aqueles precisam de uma ajuda. Mas a grande maioria não reconhece isso e eles se sentirão agredidos, ofendidos se você tentar mostrar isso para eles. Não porque eles são moradores em situação de rua, porque eles são seres humanos. Então não tem gente que vem aqui, liga o YouTube, começa a assistir o estudo e no meio do estudo fica com raiva do que eu falo? Só porque tocou no que dói nele? É natural. Então não pense que com o ser que está em situação de rua vai ser diferente. Porque isso que você busca como resposta também fala de um local de pobreza que você tem. Você também pode ter um luto não resolvido aí dentro. Você pode ter tido uma infância violenta que você fala que já superou. Você pode ter tido uma compulsão que você fala, mas é porque minha mãe era assim. Mas se nós formos olhar na lupa todos os seres humanos, os que estão pelo menos aqui no planeta Terra, a maioria tem uma ferida não fechada. Por isso que nós estamos aqui. Por isso nós ainda vamos para um planeta de regeneração. Regeneração é criar de novo, regenerar, ou seja, só é necessário regeneração para quem está ferido. Planeta de regeneração não é o fim, não é o paraíso, é regeneração. É quando ao invés de nos ferirmos uns aos outros, nós começaremos a curar uns aos outros, mas só é necessário cura para quem está doente. Então não fique feliz com a ideia de um planeta de regeneração como se fosse: pronto, cheguei no topo, não preciso de mais nada. Significa: agora terminaram as provas e as expiações, nós vamos pegar o caco de todo mundo que sobrou e vamos começar a tratar vocês. Isso é um planeta de regeneração.
Vamos criá-los de uma forma mais amorosa e vocês vão dar uma gestação, uma gênese, uma geração melhor para o mundo. Olha o que nós fizemos com o planeta Terra, olha o que nós fizemos com o nosso corpo físico, olha o que nós fazemos uns com os outros. Nós estamos doentaços. E o ego, a arrogância não nos permite enxergar isso. É muito comum a busca de Deus pelas criaturas contritas, que se sentem perdidas, embora vivenciando a desintegração dos valores morais, ao invés de predispor-se a serem por Deus encontradas, avançando na sua direção. O nome do capítulo, Integração Moral. Então, Joana vai falar da desintegração moral. Desintegrar é aquilo que não está integrado, é aquilo que está fragmentado, cindido. Tá? É muito comum a busca de Deus pelas criaturas contritas, que se sentem perdidas. Então, quem está em sofrimento tende a buscar Deus, não importa como compreenda. Embora vivenciando a desintegração dos valores morais. Estas são as pessoas que buscam o tratamento e depois que são tratadas vão embora. E você vai ver isso dentro de religiões, você vai ver isso em vários pontos. Vou arrumar aqui. A pessoa vai no centro espírita, faz a fluidoterapia, promete um monte de coisa, quando fica boa, vai embora. Vai ao médico, dá uma cartela com 20 remédios, no 10º comprimido passou a dor, para de tomar. Essa é a representação desse indivíduo. Tá? Então, entediado, vou começar karatê, depois de 6 meses desiste. Ao invés de predispor a ser encontrado por Deus, avançando na sua direção. Então, ao invés de fazer-me uma pessoa mais consciente, compreendendo a onipresença de Deus, não tem um lugar aonde eu vá para encontrar Deus. A onipresença é estar em todos os locais ao mesmo tempo. Isso é onipresença. Então não está dentro da igreja, não está no centro espírita. Esses são locais que permitem o nosso foco. Tá? Um exemplo, que eu já usei lá no seminário bem antigo. O fetiche. Tá? Fetiche hoje nós trabalhamos como se fosse alguma coisa sexualizada, mas o fetiche não é sexualizado. O fetiche é a pedra. Tá? Quando você tem aquela imagem do mago que usa um cajado, do Harry Potter que usa uma varinha, a varinha é o fetiche, o cajado é o fetiche, a pérola do sacerdote é o fetiche. O que significa? Eu tenho dificuldade de manter a minha concentração. Então eu preciso ter alguma coisa que me obrigue mentalmente a canalizar toda a minha energia em direção àquilo. E aí eu olho para aquele cajado, ou Harry Potter olha para aquela varinha, os magos, e eles dão o comando porque eles estão concentrados na varinha. Então a varinha funciona como um fetiche, é um local onde todas as energias são concentradas e por isso a sua potência aumenta. Quando nós falamos de um fetiche, a pessoa que gosta de mulheres com cintura fina. Então, quando ela vê uma cintura fina, o fetiche, toda a energia sexual dela é canalizada naquela direção, ao ponto dela falar: puxa, eu casaria com essa. Não importa se todo o resto, entre aspas, não presta. Aquilo é o suficiente. Então, isso é o fetiche. Essas pessoas elas estão canalizadas na direção de buscar Deus fora. Vou lá na igreja falar com Deus. Na igreja eu falo baixo, eu falo manso, eu respeito todo mundo. Pisei do lado de fora da igreja, é xingamento, tiro, porrada e bomba. Ela não entende esse processo. Então são pessoas que estão ainda no processo de construir. Elas ainda precisam de um espaço geograficamente limitado para acreditarem naquilo. Quando elas se afastam desse local, elas desacreditam. Então isso é uma pessoa em construção. A que não está em construção, a que já está pronta, é aquela que mantém o mesmo comportamento dentro do centro espírita, dentro da igreja, dentro da mesquita, que mantém fora. O mesmo comportamento dentro da família e fora com a família dos outros. Não tem a politicagem dentro de si. Ela simplesmente o é. Então ela tem essa fé, essa conexão com Deus. Deus está comigo o tempo todo. Na alegria eu agradeço, na tristeza eu agradeço, no tédio eu agradeço, na aventura eu agradeço. Porque eu reconheço a presença de Deus em todos os momentos da minha vida. Eu faço-me como uma antena melhor,
como um captador melhor, mais aberto para entender, para sentir Deus, do que achar que eu vou sentir Deus só quando eu fizer uma trilha lá não sei aonde para chegar no Machu Picchu a pé. Sendo que você poderia fazer isso sentado no conforto da sua cama. Mas é o estágio evolutivo de cada pessoa. Eu não estou falando que lá em Machu Picchu não tem uma energia, mas é isso que eu quero dizer. Se você precisa de um local com uma energia mais densa, Machu Picchu é o fetiche do mundo. Como a Torre Eiffel é o fetiche dos românticos. Tem nada demais ali, é só uma armação de metal. Mas já tem tanta canalização naquela direção, tanta forma pensamento, tão impregnado aquilo no inconsciente coletivo, que nós ainda vamos para lá de buscar alguma coisa aqui ou ali. A viagem interna para colocar-se à disposição de Deus é confortável, porque silenciosa e renovadora, enquanto que a busca externa, no vai-vem dos desafios e das incertezas, produz o prejuízo do desconhecimento da escala dos valores éticos, assim como o dos significados existenciais. Bom, eu cheguei até aqui e escolhi fazer a viagem interna. O que é o meu Machu Picchu? O que é a minha Torre Eiffel? O que é o meu Stonehenge? O que é o meu Cristo Redentor? Quais são as ruínas da minha própria religiosidade que eu tenho que visitar? Qual é o ponto de referência do que eu entendo por romantismo e amor? Alguns as pessoas chamam de linguagens do amor. Então você vai observando o mundo. Se você está buscando romance, você vê a Torre Eiffel. Se você está buscando espiritualidade, Machu Picchu. Mas o que significa isso no mundo? A linguagem do amor para você é a violência física? Quando você ouvir alguém gritando em público, você vai se sentir atraído. A linguagem de um amor para você é um pai amoroso? Quando você estiver no parquinho e vir um pai amoroso brincando com o filho, você vai achá-lo também atraente. Não precisa casar com a pessoa, não precisa morar com ela, não estou falando que você vai cometer um adultério, é simplesmente atração. Isso mexe com você. Então, dentro daquela leitura de Paris, você vê a torre, dentro do Rio de Janeiro, você vê o Cristo. Isso vai mostrando para você quem é você. O que te atrai, o que te distrai, o que te retrai, o que te contrai e o que te trai. Aonde você se sente traído. Tem gente que fala: olha, eu saí com outra mulher. O que vocês fizeram? Ah, nós nos beijamos, mas você transou com ela? Não, ufa, então não foi traição. Para outros, o simples fato de pegar um Uber mulher já foi traição. Esse é o limite. Então, o que é para você? Como é a experiência de vida para você e quais são os teus fetiches? O que te chama atenção na multidão? Isso vai falar sobre o que está mal resolvido em você ou sobre o que te falta. Aí é que está o conceito de projeção de sombra. Porque você não tem consciência de si e por isso não percebe. Poxa, eu tive um pai que foi alcoolista e meu namorado também foi. Onde você conheceu seu namorado? Ah, num barzinho 3 horas da manhã. Nós estávamos lá bebendo, o garçom querendo fechar e a gente lá. Foi super divertido. Então, né, se você não quer realmente encontrar um alcoolista, se você realmente não quer encontrar seu pai, o que você está procurando num barzinho? É o inconsciente. A chance de você achar alguém que tem problemas com álcool dentro de um barzinho é maior. Entende? Não existe um lugar imune, mas é uma percepção. Muitas das coisas que você sofre ou vive hoje que você interpreta como negativas são escolhas que você fez inconscientemente, porque precisava reviver aquilo, porque aquilo não estava fechado em você. Essa é a ideia que eu falo de todos nós sermos uma criança com alguma ferida, nós somos adultos machucados, caminhando em direção à regeneração. A viagem interna para colocar-se à disposição de Deus é confortável, porque silenciosa e renovadora. Eu indo em direção a mim não tem barulho. Há os seus barulhos que já existem em mim, mas eles são meus. Eu não posso ter medo de mim. Eu não posso ter medo de mim, porque se fosse para o que está dentro de mim me matar, já teria matado. Tá clara a ideia aqui? A pessoa come banana a vida inteira. E toda vez que ela come banana, ela pensa: mas será que essa banana vai me matar?
Faz 30 anos que você é você. Se o que tem dentro de você tivesse que te matar, já tinha matado. Por que você está com medo? Se você sobreviveu a isso quando tinha 5 anos de idade, se você sobreviveu a isso quando tinha 14 anos de idade, por que agora aos 40 você acha que vai morrer? Ah, eu aguento amar de novo. Mas se você já sobreviveu ao pior, a pior dor, que é a do primeiro amor perdido, por que você acha que o segundo vai te matar? Se dizem que o que não nos mata nos fortalece. Então, nenhum dia é pior do que o primeiro de academia. Nenhum dia é pior do que o primeiro de terapia. Nenhuma vez é pior do que a primeira na perder a virgindade. Quando você entende isso, os medos que foram da sua criança, você não assume mais e fala: não, peraí, foi horrível, minha mãe mandava a gente se esconder no guarda-roupa, ou então meu irmão fazia bullying comigo, mas acabou. O que eu tenho são traumas, o que eu tenho são feridas, mas eu sobrevivi para curá-las. Eu não posso agora ficar replicando elas nos outros ou ficar inconscientemente atraindo novos irmãos para cometerem bullying comigo. Eu preciso sair desse estado mental. Eu preciso reciclar a maneira como eu enxergo o mundo. Enquanto que a busca externa, no vai e vem dos desafios e das incertezas, produz o prejuízo do desconhecimento da escala dos valores éticos, assim como a dos significados existenciais, porque se eu estou buscando fora, eu vou numa igreja que fala assim, sexo é pecado, depois eu vou em outra que fala, o sexo é divino, aí eu vou no outro tantra onde o sexo é... Cara, qual que é a verdade? Eu não construo uma escala para mim, porque eu estou sempre vivendo pela escala do outro. A representação disso em termos claros seria: fala para uma criança assim, você vai para um país e você tem que fazer a sua mala. Aí você fala, esse país vai estar com uma temperatura de aproximadamente 30 graus. Aí a criança bota a roupa de verão. Ela chega no país e a medida é Fahrenheit. 30 graus ela está congelando. Então não significa nada se ela não tem uma escala definida. A tua escala é em Celsius ou é em Fahrenheit? A tua escala é em quilômetros ou é em milhas? Ah, anda só 10 aqui que você chega lá. 10 quilômetros ou 10 milhas, que são 16 quilômetros? 6 a mais? Se eu fico buscando fora, eu não sei em qual país eu moro, eu não sei qual a língua que eu falo e eu não sei qual o sistema de medidas que eu utilizo, eu tô sempre perdido. Eu tô chegando de sunga na Islândia e eu tô chegando de roupa polar no Ceará. Eu nunca me encaixo, porque é o outro que determina. Meu marido falou que esse cabelo tá feio em mim, então eu vou cortar o cabelo. Aí eu corto o cabelo, a minha mãe fala: Puxa, por que cortou o cabelo? Tava tão bonito. Então corta a cabeça. Eu corto a cabeça. Olha, gente, nenhum cabelo serve na minha cabeça, eu corto a cabeça. O que é cortar a cabeça? Eu paro de pensar. Eu aceito a lavagem cerebral. Eu me desconecto da minha razão. Eu falo: Dane-se. Tá bonito, amor? Tá bonito, amor. Minha mãe não gostou. Tua mãe não sabe de nada. É verdade, minha mãe não sabe de nada. Daqui a pouco você não tá mais relacionando-se com a sua mãe porque o seu marido não gosta da sua mãe. E seu marido não gosta da sua mãe porque ele tem um problema com a mãe dele. Então, o que era para ser uma verdade para você virou um simulacro, um teatro. E você tá presa na personagem achando que é ela, deixando-se ser dirigida por um outro que está tão ou mais perdido que você. É muito profundo quando eu busco só referência fora. Então, primeiro você vai dentro, depois você busca validação fora. Ah, aqui na minha cabeça está escrito que se eu precisar de alguma coisa eu posso matar o outro. Aí você olha fora. Não, se eu fizer isso eu vou preso. Então tem alguma coisa na minha cabeça que está corrompida. Aí você trata essa corrupção. Esse é o movimento que Joana está propondo aqui. Olha primeiro dentro, norteia qual é o seu limite, qual é o limite do que você entende, por exemplo, por relacionamento tóxico. É um grito. Gritou a primeira vez, vai embora. Não, eu tolero o grito, eu só não tolero o soco. Deu o primeiro empurrão, vai embora. Você determina. O que você não pode é ficar abrindo exceções. Teu limite foi transgredido,
vá embora. Porque senão você perde a confiança nos teus valores éticos e fica refém dos valores éticos do outro que pode falar, não, bater de vez em quando não tem problema, o problema é matar. É muito fácil se deixar levar nesse redemoinho. É comum o indivíduo subestimar-se, acreditando que somente terá valor quando possuir as coisas que brilham e que dão realce social, que produzem destaque na comunidade e despertam ambições, invejas, ciúmes. Então, o que inconscientemente a maioria de nós busca? Por isso ela diz que é comum, não diz que é saudável, não diz que é normal, é comum. Eu me subestimo e eu acredito que o meu valor será determinado por aquilo que eu tenho. E o valor daquilo que eu tenho será determinado pela quantidade de inveja ou admiração que os outros sentem. E isso sou eu me norteando pelo outro. Então, aquilo que eu falo, eu sou espírita, eu quero parar de ser invejoso, aí fala das vicissitudes, eu quero parar com as minhas vicissitudes, mas é isso que atrai? O que quer se livrar do ciúme, mas fica atraindo o ciúme do outro? Quer se livrar da inveja, mas atrai a inveja do outro? Esse é o paradoxo, né? Esse é o dilema que Joana cita aqui. Eu digo que quero uma coisa e eu faço um esforço imenso para atrair exatamente a outra. Se ninguém sentir inveja de mim, significa que eu sou só mais um. O ponto é que todos somos só mais um. Numa escala micro, numa escala macro. Ah, mas Albert Einstein foi diferente. Foi diferente dentro do planeta Terra, mas se você acredita em pluralidade dos mundos, em algum mundo Albert Einstein foi só a criança que falou: Ah, A mais B. É só mais um. É só mais um gênio. Não existe alguém que é o máximo de tudo isso. Este que nós chamamos do máximo de tudo isso é a representação que nós temos de Deus. Se Deus fosse só mais um, ele não seria Deus. Se qualquer um pudesse ser Deus, ele não seria Deus. Então a única coisa que eu posso ser é mais um. Mais um bandido, mais um gênio, mais um assassino, mais um curador, mais um santo. Não importa, só mais um. E quando eu aceito que eu sou só mais um, eu começo aí assim, a transformação. Eu começo a invejar os comuns. Olha que tranquila essa vida dessa pessoa. Olha que quando você chega nesse ponto, quem já chegou nesse ponto, está perto dele, entende o que eu estou falando aqui. Você começa a olhar e você não procura a grama mais verde. Você procura a grama mais viva. Você olha para o quintal do vizinho e não vê se a grama está mais verde. Você vê se os filhos estão mais livres. Você vê se o cachorro parece mais feliz. Você vê se aquela grama está judiada de tanto que as crianças brincam nela. E percebe que a tua é bonitinha porque ninguém brinca. Ela é ornamental. Para os vizinhos perceberem que a minha grama é a mais bonita. Esse é um caminho. Então eu começo a invejar, começo a desejar, começo a admirar o comum. Quando eu chego nesse estágio de admirar o comum, significa que eu me integrei. Eu não quero ser desintegrado. Eu não quero ser um fora que todo mundo olha e admira. Eu não quero ser a Beyoncé, a Angelina Jolie, o Brad Pitt. Eu não quero ser o Elon Musk. Eu quero ser mais um. Porque é o que eu posso ser. Aí eu posso ser bilionário, mas eu sou consciente que eu sou mais um. Eu posso ser a ganhadora do Grammy 10 vezes, mas eu entendo que cada vez que eu ganhei mais um. E que não faz diferença. Não faz diferença na maneira se eu sou bom ou ruim em termos morais. É apenas um reconhecimento de um talento. É apenas o reconhecimento de uma função. Então, se todo mundo vai achar você como o pai do ano porque você segue a cartilha perfeita do Piaget, barra Sartre, barra Isamitiba, ótimo. Mas se o teu filho disser, pai, eu te amo e você é o melhor pai do mundo, melhor ainda. Melhor ainda. Só porque você é um pai qualquer. Então pare de buscar essas coisas. Ambição, inveja e ciúme. Não há motivo. Esse conceito reveste-se do mito infantil de um paraíso fascinante e tedioso.
Diante da árvore do bem e do mal, ameaçadora, insinuando que a descoberta da nudez interior, da pequenez moral, dos medos subrepticiamente disfarçados na balbúrdia que faz em volta, a fim de não serem identificados, será um terrível mal, porque o atira fora, obrigando-o a rumar para um país longínquo. Então, subrepticiamente, clandestino, ilícito. Então, nota do expositor. Tá? Livro Gênesis, capítulo 2, versículos 7 a 9, Moisés. E formou o Senhor, Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a serpente disse à mulher: Eu estou aqui, não é o capítulo certinho, tá? Tem trechos que eu pulei. Deus já criou a Eva e tudo, então nós estamos aqui no diálogo da Eva com a serpente. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis se comeres a fruta. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Só gente boa aqui, né? Adão jogando Eva embaixo do trem e Eva jogando a serpente. Ninguém foi responsável aqui. Então, olha o tipo de homem que Adão era também. Olha o parceiro que Eva encontrou para ela. Tá? O medo que eles tinham de Deus. Então, essa é a representação do mito, o medo de Deus, se escondendo de Deus por medo da vergonha. Então, essa é a ilusão que eu falo do indivíduo que pensa: quando eu estiver na igreja, eu sou bonzinho, mas quando eu sair dela, Deus não me está vendo. A moralidade te acompanha, a moralidade é a sua consciência. Pode ser o bonzinho que for dentro da igreja, mas se você for o lixo humano personificado fora dela, o violento, o arrogante, o briguento, o racista e tudo aquilo, isso é o que você é. O resto é uma mentira que você conta. O resto é uma simbólica hóstia que você come, tendo a sensação de que aquilo vai limpar teu corpo. É um passe que você toma, achando que os obsessores vão desaparecer. A mudança começa aqui dentro. Então eu volto aqui em Joana. Esse conceito reveste-se do mito infantil de um paraíso fascinante e tedioso, porque tinha tudo aquilo e ela ainda quis um pouco mais, é porque estava entediado. Diante da árvore do bem e do mal, essa que Deus falou para não comerem, ameaçadora. Insinuando que a descoberta da nudez interior, então aqui não é mais a nudez do corpo, mas é quando eu percebo a minha feiura, quando eu percebo a minha fraqueza, isso que eu estou tentando expor aqui pela luz, a minha pequenez moral, e desses medos que eu disfarço fazendo barulho para que ninguém veja. Eu não quero ser identificado, porque isso me atira fora, isso faz com que eu me sinta que eu não pertenço mais. Então, quando se fala da projeção de sombra, é isso. Olha lá o narizão do outro. Pelo amor de Deus, que não olhem que a minha orelha é grande. Então, eu faço uma balbúrdia, chamo atenção para o que o outro está fazendo, assim eu não tenho que perceber que eu também sou igual. Quando eu disse no último encontro, o extremista odeia o extremista porque é extremista. E ele pode racionalizar e fazer o barulho que quiser, mas é por isso.
Ele pode dizer que a virtude dele é maravilhosa, que ele é que está lutando pela justiça, mas ele é só um extremista. Porque se eu for entrevistar os caras do Hezbollah, eles também vão dizer que eles estão explodindo pessoas porque eles fazem o bem. Então você pode achar que o teu valor é o maravilhoso e que você está salvando o mundo, mas você é só mais um extremista. O conflito, voltando em Joana, é inevitável, porque somente quando se é capaz de viver conforme os padrões nobres da solidariedade e do equilíbrio moral, a saúde e o bem-estar se instalam no comportamento humano. Então, se é inevitável o conflito, porque eu estou o tempo todo entre sombra e luz, entre o que eu penso que eu sei e o que eu não sei, entre valores que se modificam baseado em novos estímulos, somente quando se é capaz de viver conforme os padrões nobres, então assim, se eu não vou ficar buscando Celsius, Fahrenheit, quilômetro ou milha, eu vou buscar Deus. Quando o meu padrão é um só, e este Deus se manifesta na solidariedade, no equilíbrio moral, tá? Não é fixação moral, é equilíbrio. Então eu tenho que conseguir transitar pelos dois lados. O extremista nunca é equilibrado, porque se a pessoa senta só de um lado da gangorra, ela não sobe. O extremista é desequilibrado. Essa é a definição de equilíbrio. Muito peso de um lado só. De desequilíbrio. Muito peso de um lado só. Quando eu consigo alcançar esse equilíbrio, eu dialogo com os dois extremos, mas eu não moro em nenhum, eu tendo a ser mais saudável e eu tendo a me sentir melhor do que o extremista que está sempre pé da vida porque as coisas não acontecem como ele gostaria e odiando aquele que pensa diferente dele. Nesse encontro com o perdido, o eixo ego-self, ocorre uma grande alegria. Quando o encontrado, que se permite integrar no grupo da onde se afastara, percebe que o Pai misericordioso, o estado luminoso, sempre esteve ao seu alcance, e a fissão psíquica era o inevitável resultado do processo de busca para a aquisição da consciência. Jung também vai nesse sentido, né? Ele diz que antes de subir nós temos que descer. E esse é um ditado popular também que fala, né? Antes da tempestade vem a calmaria. Nós estamos sempre falando que existe um momento, né? A respiração antes do salto. Isso está no nosso inconsciente coletivo. Todo país, toda cultura tem um ditado que diz algo nesse sentido. Com outras palavras, mas com o mesmo sentido. Quando eu encontro com o perdido, ou seja, quando eu alcanço esse equilíbrio, eu saio de um extremo, eu sinto uma grande alegria. Eu me permito integrar no grupo de onde eu me afastei. Então, aquele que, eu me afastei da minha família por causa de política, eu me afastei da minha família por causa de dinheiro, você volta. Porque você percebe que você se afastou porque você era igual. Esse é o afastamento. Pessoas em polos distintos não podem estar juntas. Fica claro? Não tem como. Ou você está no Peru ou você está na China. E é muito distante entre um e outro, tanto em cultura quanto em distância, quanto em idioma. É mais fácil se eu estiver em São Paulo e a pessoa no Rio de Janeiro. Eu vou começando a me reintegrar. Então o mundo, ao invés dessa fragmentação, volta a ser Pangeia. É um continente só. Sem fronteira, sem idioma, sem nada. Imagina se o mundo todo falasse uma língua só. Ia ser uma chatice. Ia ser mais fácil, mas ia ser uma chatice. São justamente esses contrastes que nos levam ao questionamento, que levam a essas fissuras que Joana fala. Que absurdo esses muçulmanos, que absurdo esses budistas, olha a ignorância desses espíritas, cada um vai olhar para um ponto. Isso me leva a questionar. Por que o outro acredita naquilo? Por que o outro sai de casa para ir num centro espírita? Por que o outro sai de casa para ir numa mesquita? Por que o outro amarra bomba em volta do corpo? Qual é a mensagem que convence o indivíduo a fazer aquilo? Eu sou um homem-bomba em algum lugar? Tem algum ambiente que quando eu entro eu destruo tudo? Aí eu começo a entender que alguns são mais caricatos que outros, mas que nós somos o mundo de uma forma geral. Mais ou menos. Mas se eu não me integro a isso, olha que absurdo esses caras que jogam bomba nos outros, vamos jogar bomba neles. Me tornei o cara. Eu me tornei o cara. Essa é a ideia da pena de morte. Matar o assassino te faz assassino.
Assim como você acha que ele merece morrer, ele também achou que o outro merecia, compreende? É essa percepção que nos une. Fala, cara, eu não posso desejar jogar bomba no bombardeador, porque senão eu me torno bombardeador e o ciclo nunca termina. Eu também não posso ficar aqui tomando uma bomba e agradecendo a Deus por não ser eu quem está soltando ela. Eu preciso de um equilíbrio. E é isso que nós estamos buscando. O Pai misericordioso, que é o estado luminoso, sempre esteve ao nosso alcance. E essa aflição, esse momento triste pelo qual você está passando, é apenas o resultado da sua busca. Os preguiçosos e os acomodados não sofrem por crescer. Nota do expositor no artigo Interlocução entre Otto Jung e White, do Rodrigo Secon e do Adriano Holanda. Em 1917, Rudolf Otto publica o livro O Sagrado, propondo o reconhecimento do aspecto irracional como fundamento e mantenedor da manifestação religiosa por meio de analogias e antinomias que ele chamou de luminoso. Então, a experiência luminosa, segundo Otto, é irracional. Irracional é aquilo que não é pela razão, ou seja, pelo afeto. É o afeto que fundamenta e mantém a manifestação religiosa. E essa coisa de Deus, céu e inferno são apenas analogias projetivas da nossa mente para que nós consigamos entender isso. Posteriormente, numa conferência realizada em 1937, Jung faz o uso do termo luminoso para elucidar o que ele entendia por religião, reconhecendo esta como uma observação sobre o que arrebata a consciência, ampliando desta forma a ideia de luminoso para a prática e o estudo clínico. Victor White, o principal colaborador de Jung dentro do campo teológico, tece uma crítica às posições de Otto e Jung frente à compreensão do fenômeno religioso, afirmando que estes apresentam uma unilateralidade no reconhecimento de que somente a esfera racional fundamenta a religião. Então vem Victor White e fala sobre a fé raciocinada. O luminoso não passa só pelo irracional, tem algo de racional também. É isso que fala. Tese, antítese, síntese. Você fala uma coisa, o outro vem contrário a ela, aí vem um terceiro e une as duas. Esse é o equilíbrio. A síntese é o equilíbrio. Victor White vem e faz isso. Se ele tivesse dito não tem nada de racional na fé, a fé tem que ser só raciocinada, ele estaria sendo apenas um antítese. Ele estaria sendo um extremista. Esse trabalho que ele vem e faz é o trabalho que nós temos que fazer. Tem algo de bom naquilo que você odeia e tem algo de ruim naquilo que você idolatra. O seu trabalho é enxergar o quê? Porque assim você desconstrói as duas idolatrias. O que você odeia é o que você idolatra negativo. E o que você ama é o que você idolatra positivo. Quando você humaniza esse aspecto do amar e do odiar, você entende que tudo é só o amor polarizado. O ódio é o amor adoecido e o amor por si só é o amor saudável. E a indiferença é a ausência de amor. Jung, em suas pesquisas, aqui é o artigo Traduzindo o Conceito de Luminoso, da Marianne Kramer. Jung, em suas pesquisas, cita o clássico exemplo da experiência do luminoso que ele testemunhou junto a um povo primitivo do Monte Elgon, na África. Relata que todas as manhãs, durante a alvorada, eles deixam suas moradias e respiram ou cospem em suas mãos, que então são estendidas em direção aos primeiros raios do sol, como se estivessem oferecendo seu fôlego e sua saliva ao Deus nascente, o Mungu, designado poder, da extraordinária eficiência e extensão, ou seja, o divino. Jung menciona que quando ele lhes perguntou qual seria o significado daquele ato, eles ficaram totalmente atônitos e só responderam: Nós sempre fizemos isso. Isso sempre foi feito quando o sol nasce, indo da conclusão que o sol é Mungu. Ou seja, eles não sabem por que eles fazem. Eles apenas fazem. Essa é a experiência luminosa. Se você for pegar um indivíduo de fora que vê alguém passando em frente à igreja fazendo o sinal da cruz, por que você faz isso? Não sei por que eu faço isso. Exatamente o que isso significa, se isso está movimentando energia X ou Y, por que o espírita separa as pernas para tomar o passe? Eu não sei exatamente por que eu faço isso. Esse é o estado luminoso. Então, esse amor que você não consegue explicar, por exemplo, por que eu vou lá na cadeia visitar meu filho, passo por inspeção de orifícios, sendo que eu sei que ele é um bandido? Faria isso por outra pessoa? Não. Então por que você faz? É luminoso. É uma experiência que quem olhar de fora
vai interpretar como irracional, mas que você sabe que é verdadeira, que você entende por que você faz. E é assim que nós nos comunicamos com esse aspecto. Quando nós fazemos esse caminho proposto por Victor White, então, ao invés de ser apenas um fanático religioso, apenas de ser só irracional na minha religiosidade, seja no que você acredita em termos de política, valor financeiro, mercado, sexualidade, não interessa, é quando você se abre. É quando você deixa de ser um extremista. Então você não precisa odiar alguém porque ele é gay, nem achar que todo hétero é homofóbico. Você não precisa mais viver de preconceitos, porque você integrou que existe gente boa e gente ruim em todo lugar, que existe patriarcado tóxico como existe matriarcado tóxico, que tudo é apenas uma projeção e que o universo oscila entre yin e yang, entre bem e mal, entre masculino e feminino, entre sombra e luz. E é esse contraste que o define. Voltando em Joana. O hábito arraigado de ser-se infeliz sob disfarces múltiplos conspira contra a identificação dos valores morais e a conquista do si mesmo. Eis porque a parábola do Pai Misericordioso é rica de possibilidades para a integração dos valores morais esparsos, destituídos até ali de significado real, esquecidos ou em choques contínuos, conforme os interesses mesquinhos dos filhos. Si mesmo é self, tá? Então, o hábito arraigado de ser-se infeliz sob disfarces múltiplos é uma compulsão ser infeliz. Esse é o valor que tem dentro de mim. Então tudo eu acho problema. Eu vou ser infeliz no resort e eu vou ser infeliz na favela. Porque eu tenho o hábito de achar problema. Então o Pai Misericordioso, essa parábola, ela é rica de possibilidades para a integração dos valores morais que estão esparsos, destituídos até ali de significado real. Eu faço porque meu pai me ensinou, eu faço porque a sociedade me ensinou, eu faço porque eu nasci no Brasil. Esquecidos ou em choques contínuos, conforme os interesses mesquinhos dos filhos. É onde a pessoa olha e fala: Meu, você tem 2 metros e não joga basquete? Você nasceu no Rio e não sabe sambar? Como se nós fôssemos obrigados a fazer aquilo. É brasileiro, não gosta de futebol? Não pode. Se eu tivesse nascido em outro lugar, eu teria vivido outras coisas. Por que eu tenho que me deixar determinar tanto pela cultura em que eu nasci? Porque nós somos muito inconscientes de nós mesmos. Quando nós nos tornarmos mais conscientes de nós mesmos, nós entenderemos Jesus, que a cultura ao redor dele dizia uma coisa e ele fazia o oposto, porque ele fazia o que ele acreditava. Ele não se deixou levar pelas tentações de voltar atrás, de desistir, de se vender. Sem dúvida, na análise psicológica de cada indivíduo, ele pode assumir, ora a personalidade do filho pródigo, noutro momento a do irmão ciumento, raramente, porém, se encontrará integrado no genitor, compreensivo e dedicado, que reúne os 2 filhos, ambos necessitados, sob o manto da bondade e da compreensão. Quer dizer, como eu tenho um Deus não bem definido dentro de mim, como eu não tenho um valor definido dentro de mim, eu não consigo ter esse pai para atuá-lo. Quando eu tenho que entregar este pai para alguém, quando eu tenho que entregar este pai para os meus pensamentos, eu não encontro. Eu consigo ser o ciumento, eu consigo ser o outro, mas eu não consigo ser o pai. Ou seja, eu fico de um polo para o outro. Ou eu sou o filho pródigo, ou eu sou o ciumento. O equilíbrio que Joana está propondo é: seja o pai e entenda que dentro de você tem o que quer pegar as suas coisas, sumir, gastar tudo com o que não presta, e tem o outro que tem medo de fazer as coisas porque quer acumulá-las. E você é o equilíbrio. Então você não se torna nem compulsivo e nem reprimido. Nem aparece demais e nem fica invisível. Ou seja, você se torna mais um. A delícia de ser mais um. E quem fica famoso, quem chega lá no topo, fala o quê? Poxa, eu queria pelo menos um dia poder ir numa padaria sem ser reconhecido. Louco pra ser mais um. Com inveja do Zé Ninguém. Essa possibilidade quase remota, por enquanto, pelo menos durante a fase de ajustamento do demônio com o anjo interiores, acontecerá quando o amor se despir de egotismo e o símbolo de Eros, assim como o de Cupido, adquirirem a abrangência do sentimento universal do amor que integra a criatura ao seu Criador e a torna irmã de todos os demais seres sencientes que existem.
Uma integração moral que ela fala, e ela está falando aqui dessa integração da criatura com o Criador. Por enquanto é uma possibilidade quase remota, porque nós ainda estamos na fase de ajustamento de anjos e demônios. Nós ainda não estamos nos humanizando. Nós nem humanizamos Jesus. Jesus é um anjo inalcançável. Hitler era um demônio que não prestava para nada. Então nós ficamos separando isso, nós nos identificamos com nada disso. Será que não tem nada de abusivo em mim? Será que não tem nada que eu mandaria para um campo de concentração? Nunca quis matar o assassino? Não tem um vegano que odeia quem come carne? E fala, eu quero pôr você lá numa jaula igual o animal passa? Então qual que é a diferença de pôr numa jaula ou de um campo de concentração? Esse político que você odeia, você não queria que aparecesse alguém e matasse ele, talvez? Se você se identifica com essas falas, qual que é a sua diferença para aqueles indivíduos? A diferença é que você não atuou. Está no seu pensamento. Mas se você consegue se conectar com um, por que você não consegue se conectar com Jesus? Por que você não consegue se conectar com Buda? Por que você não consegue se conectar com um símbolo maior? Por que você não consegue integrar? Isso é a equilíbrio. Eu escolho que as duas forças existem em mim, mas sempre que eu sou chamado, eu opto por atuar a saudável. Chega um momento em que o meu natural, o meu equilíbrio é a paz. O meu equilíbrio é ser bom. Eu não oscilo mais entre ser péssimo e ótimo. Eu oscilo entre ser bom e ótimo. O péssimo nem existe mais. E se ele nem existe mais em mim, eu nem enxergo no outro. Eu só olho e falo: olha este pobre coitado destruindo todo mundo. O que esse cara ainda tem pela frente? Ele tem um Everest para subir. Que Deus tenha misericórdia dele. Que Deus tenha misericórdia. Porque não dá vontade nenhuma de estar na posição desses que roubam, matam, genocidas. Então por que eu vou ficar colocando ele na minha cabeça o tempo todo? Por que eu vou ficar pensando no indivíduo? Eu não. Né? Eu oro para que todos aqueles encontrem um caminho, mas dentro de mim eu quero atrair Jesus, eu quero atrair Buda, eu quero atrair Madre Teresa, eu quero atrair Marie Curie, eu quero atrair o bem. Mais uma nota do expositor no artigo Cupido da Wikipedia. Cupido, também conhecido como Amor, era o deus equivalente na mitologia romana ao deus grego Eros. Filho de Vênus e de Marte, o deus da guerra, andava sempre com seu arco, pronto para disparar sobre o coração de homens e deuses. Teve um romance muito famoso com a princesa Psique, a deusa da alma. Os ferimentos provocados pelas setas que atirava despertavam amor ou paixão em suas vítimas. Cupido era em geral tido como benéfico em razão da felicidade que concedia aos casais, mortais ou imortais. No pior dos casos, era considerado malicioso pelas combinações que fazia, situações que agia orientado por Vênus. Aqui tem uma imagem de Cupido, Diana e Cupido, de 1761, do Pompeu Batoni. Tá? Diana, como Artemis, era essa deusa da caça, né? Dos caçadores. Então essa imagem sugere que ela está dizendo: dá um tempo, cara. Para de ficar mandando flecha nos outros, tomando um controle da situação. E as pessoas falam isso até hoje. Como é que, quando falam dedo podre? É o Cupido com a seta podre. Como assim? Os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Marte, né? Essa ideia da guerra. Ares, também no grego. Então fala sobre este local do dedo podre. Como é que eu fui me apaixonar por esse embuste? Como é que eu fui me envolver com essa súcubus? Como é que eu vim parar nesse lugar? E não entende. Então dá a entender que foi uma malícia. Foi um momento em que o Cupido estava fazendo uma coisa que não faz muito sentido. Mas de forma geral, quando Joana fala aqui símbolo de Eros e Cupido, que é a mesma coisa, né? Eros para o grego e Cupido para o romano, eles vão adquirir uma abrangência de sentimento universal, ou seja, não vou mais falar de amor só entre homem e mulher, pai e filho, eu vou entender como um todo. Então eu não vou falar assim, essa pessoa está erotizando aquela criança, eu vou falar, ele está sexualizando ela. Porque erotizar vai ser uma ideia de amor. Eu vou poder falar eu te amo para a pessoa sem que ela entenda, ele quer transar comigo. Isso vai ficar mais fácil. Hoje nós ainda temos medo de falar isso. Então é mais fácil falar para animais.
Mas se você chega para uma criança estranha e fala eu te amo, vão chamar a polícia porque você é pedófilo. Entende? Nós conectamos isso. Como é que esse teu amigo falou que te ama? Tá querendo te roubar de mim? Eu fico com ciúme, sabe? Então é uma ideia doentia. Joana está falando que nós temos que chegar num ponto onde o amor se torne universal. Nós nos desconectamos da ideia de que o amor traz junto o sexo. O sexo vai ficar uma função inferior, uma função de procriação, uma função de conexão mais energética, e o amor vai ser uma linguagem universal. Então não é Celsius e nem Fahrenheit, é amor. Este será o meu norte. Um Deus amoroso ao invés de um Deus punitivo. A doença, o infortúnio, a morte já não o impressionam, porque se dá conta de que esses acidentes de percurso fazem parte do processo de crescimento. E é a semelhança do diamante que reflete a luz da estrela, não lhe ficam as marcas do carvão bruto que era antes da lapidação. Doença, infortúnio e morte, ou seja, não importa o que aconteça, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Isso não me impressiona, ou seja, não causa uma impressão em mim, uma tatuagem em mim, não fica uma cicatriz. Porque eu me dou conta que não tem como estar vivo sem passar por isso, que nem tem como amar sem sofrer. Porque eu vou perder, porque eu vou me desconectar, porque eu vou sentir saudade, mas eu não transformo isso em punição. Eu faço a leitura de que se eu estou sentindo isso é porque eu amo, e se eu amo, eu estou num local de privilégio. Pior é se eu não sentisse nada, pior é se eu vivesse anestesiado. Não lhe ficam as marcas do carvão bruto, que era antes da lapidação. Você compreende que isso é diamante, ou seja, o amor não é ruim. O amor não te machucou. A pessoa te machucou. A sua expectativa com relação a ela te machucou. A sua frustração te machucou, mas não o amor. Se doeu tanto é porque foi muito bom. Então o amor foi bom para você. O ruim foi que não saiu como você queria. A integração dos valores morais resulta desse esforço realizado pela consciência profunda, que busca a integração do ego imaturo, dando-lhe significado existencial, trabalhando pela harmonia dos sentimentos e dos comportamentos. Quando eu integro, portanto, esses valores morais, eu faço um valor moral mais focado no amor do que na competição, e isso eu consigo pelo esforço realizado pela consciência profunda que busca a integração do ego imaturo, ou seja, uma criança que eu preciso reeducar. Ok, se funcionou comer quando você tinha 7 anos de idade, talvez possa parar agora aos 32. Se funcionou chorar desesperadamente quando você tinha 12, talvez com 50 você consiga dialogar com mais calma. Reeduca, reintegra, porque a integração que você fez foi negativa. Agora você põe isso para fora pelo diálogo, nesse teu processo de autoconhecimento, ressignifica e reintegra. Dá um novo significado existencial, mais harmônico em termos de sentimentos e comportamentos. Então, menos compulsivo, mais racional. A compulsão é uma fé sem razão. Jesus conhecia a psique humana em profundidade. Apresentou na parábola do filho pródigo o eficiente processo psicoterapêutico para as gerações do futuro, de forma que em todas as épocas por vindouras o amor e a compaixão, libertando dos traumas e dos ressentimentos, contribuíssem para a planificação interior dos indivíduos. Ou seja, Jesus deixou uma mensagem que pode ser interpretada ao longo do tempo. Cada tempo interpretou de uma maneira, neste momento nós estamos interpretando desta. Daqui 1000 anos interpretarão de outra e assim sucessivamente, até que chegará um momento que Jesus desaparecerá, porque a conduta dele será mais um. Quando Jesus se tornar mais um, nós teremos entendido Jesus. Esse é o maior desejo de Jesus, ser mais um. Faz o que eu faço, cara. Para de ter pouca fé. Mas eu vou ter que explicar de novo. Vocês têm poder de expulsar demônios. Por que vocês estão me chamando? Deixa eu ser mais um. Deixa eu ser mais um. Não, não, você é maravilhoso, você é inalcançável, você é a única luz que brilha no mundo. Deixa eu ser mais um de maneira nenhuma. Jamais te desrespeitarei desta maneira, ó Senhor Jesus. É, difícil, né? Difícil. Eu aceito que eu sou mais um, eu começo a trabalhar para que Jesus também se torne.
Pelo menos se eu for mais próximo que eu consigo dele, e depois o outro e o outro, 7 bilhões de pessoas no mundo sendo Jesus, ninguém é Jesus. Ok? Próximo encontro, 1º de abril, capítulo 3. Encontro e autoencontro. Muito bom. Espero que tenham gostado das reflexões de hoje. Com certeza, para mim, serviu muito. Né? Trouxe muita reflexão, muita abertura. E desejo a todos e todas vocês um ótimo fim de semana. Nos encontramos quinta-feira no estudo do Livro dos Médiuns ou em abril neste aqui. Um grande abraço e muita paz.